então não Eu que fico olhando como muito. tudo, como que eu chama? Não sou carnívoro, eu sou Onívoro. onívoro. É, uhum. Carnívoro é o quê? Quem só come carnes, na teoria? O que que é? Na teoria, existe uma nomenclatura que deram que é tipo carnista. Quando a pessoa Carnista. escolhe comer carne. Porque o carnívoro, ele só se alimenta de carne. Por exemplo, os felinos. Ah, tá. Eles têm uma travinha aqui na mandíbula que não desloca pro lado. Eles precisam aplicar uma força muito grande para perfurar o couro. Por exemplo, o leão. Ele não faz esse movimento lateral de mandíbula. Diferente, por exemplo, da lhama, que rumina, a vaca. Então, tem dentes achatados. E a gente, por exemplo, precisa de ferramentas externas ao nosso corpo para poder degustar um animal, para poder, né, matar, temperar, fazer o corte fino, botar shoyu. A gente precisa de ferramentas externas. Os carnívoros, não. Eles têm ferramentas embutidas no próprio corpo para matar o animal, para realmente degustar e sentir um paladar muito bom, sem precisar usar, por exemplo, sal e condimentos. Você chegou a estudar no passado o que o ser humano comia lá da época da caverna, até a Idade Média, da Idade Média até aqui? Como que foi mudando o nosso paladar e o que a gente comia? Eu não sou especialista nessa parte aí da história, mas eu sei que em um momento a gente deixou de ser nômade, a gente aprendeu realmente a plantar. Deixou de ser caçador-coletor e Isso. começou a plantar porque começou a ficar num certo lugar. Assim. Aí começou, né? Existia a monocultura, depois de muito tempo, claro. Sei. Mas hoje em dia tá sendo insustentável. Hoje em dia existe muito curso de agrofloresta, que se planta vários tipos de plantas no mesmo ambiente, uma ajuda a outra. Tá. Aí fazem uma planta que ajuda a outra a crescer e fornecer nutrientes. Então, Sei. é muito mais sustentável. E os animais ficam soltos. Por exemplo, o boi pode ser um animal de floresta. Não necessariamente precisa ficar no pasto. Entendi. Então, assim, de uma forma que você consiga sustentar e que a longo prazo não vai destruir a terra. Ao invés de, como acontece hoje em dia, né? A monocultura acabou ali, queima o solo e aquilo tudo que acontece. Então, mas o ser humano teve uma época que só comia carne ou ele desde sempre... Acho que comia, né? Ovo, carne... Tudo que tinha, era mato, caloria. Fruta, tudo, né? Caloria pra dentro. Sobrevivência. Uhum. A gente consegue. E a gente, quando estuda, vê que tem uma fase que, quando ele descobre o fogo, né, que ele comia carne crua, de repente, com fogo, ele começa a assar a carne e até muda a nossa estrutura, né? O maxilar muda tudo, porque não precisava ter aqueles dentes tão afiados que tinha, como eram para perfurar carne e tal. Vai mudando a nossa estrutura. Você acredita que na parte evolutiva a gente está indo para não comer mais carne? Tem um estudo sobre isso, assim, que o ser humano está se transformando para outro tipo de alimento ou não? Fisiologicamente, olha, na clínica é um dado observacional. Eu vejo que tem muitas crianças que elas já não têm uma digestão boa com a carne. E elas chegam a carne, assim... normalmente, ela já demora mais tempo, né? Sim, pelo perfil nutricional dela. Se eu comer uma carne de churrasco, assim, quanto tempo demora para ela digerir? Dependendo da sua digestão, pode ficar até umas 5, 6 horas no seu estômago. Isso significa que ela tá aqui, meu estômago tá trabalhando para digerir aquilo. Pra fazer a hidrólise, você pega aquela proteína pra e aí você tem que quebrar em aminoácidos, peptídeos. E aí pra fazer isso, o seu corpo ele realmente gasta muita energia. Ele precisa ter um trabalho ali. Então, às vezes, quando você sai da churrascaria, tem aquela sensação. Sono, aquele nosso corpo, porque é muita energia usada para digestão, então o corpo fica mais sonolento, é isso. Isso, eu vou aproveitar para falar uma frase que eu adoro, que é: você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, às vezes a gente tem aquela frase, né? A gente é o que come. A gente é o que absorve. Aí, às vezes, as suas bactérias, o perfil das suas bactérias do intestino tão ruins, você tá com uma desbiose que você não digere bem as coisas. Entendi. Aí fica enfesado, sabe aquela... Enfesado cheio de fezes. Exato. Então, existe esse termo porque tem uma relação direta do intestino e cérebro. E a gente acaba percebendo muito isso nas pessoas que comem muito industrializado, ou carne em excesso, ou até você que tá assistindo que come carne, mas não coloca salada. Ah, tem gente que não quebra com a salada ou com outra coisa, aí é complicado. Aí né? é complicado. Porque aí você não vai absorver tão bem quanto você deveria. E a gente precisa dos pré-bióticos, que é o que alimenta a bactéria. O probiótico é a bactéria, são as cepas. Tá. O pré-biótico é o que vem antes, é o alimento, são as fibras. Então, faz toda a diferença. Então, eu tô comendo uma carne, se eu como uma saladinha, isso ajuda até a digestão da carne. Ajuda bastante, É o perfil de bactérias que você tem. Olha só.
E, assim, tem muitos estudos recentes que estão mostrando que o perfil das bactérias existe... Na verdade, muita gente que fala que são 10% do nosso corpo que é humano. Só 10%. Em quantidade, tá? Não tô falando de volume. Porque a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino. Isso. Tem gente que diz 45, isso, né? Já viu isso daí, cara? Que a gente é habitado por alienígenas, praticamente. Exato. No corpo, A né? flora intestinal, né? Tudo, né?